falar? Por acaso você já se sentiu assim meio perdido? Sem rumo? Às vezes até sem esperança? Viu, de repente, tudo que você construiu desmoronando? Já teve a sensação de que todo o seu esforço pareceu em vão? Nossa, parece que eu faço tanta coisa e nada dá certo. Parece que é tudo em vão. Pois é, em algum momento da sua vida, várias pessoas já se sentiram assim. E aí você pode se perguntar, o que fez com que essas pessoas retomassem as suas vidas? O que a diferença não é o fato de passarem por momentos ruins, mas sim como que elas lideram, né? Ou elas lidam com eles. Afinal, nossa jornada é feita de conquistas, perdas, altos, baixos, alegrias, dores. E existe sim uma nova maneira de ser feliz, de recomeçar. Sobre esse assunto a gente conversa com o psicólogo Dr. Alberto Neri. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Obrigado. Bom, doutor, bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite mais Sempre uma vez. Prazer. Sempre bom voltar e contribuir aqui com o programa. Obrigada, doutor. Quando a gente pensou nesse tema, logo a gente falou assim, poderia vir o doutor Alberto aqui para dar sentido nisso pra gente. Quando a gente fala de recomeços, né, a gente fala assim, não tem problema, recomeçar, começando de novo. Mas quando a gente pensa sobre isso, parece que dá um trabalhão, doutor. Como é que é isso, né? Como é que a gente pode lidar com um recomeço? Exato, e inclusive, às vezes as pessoas preferem continuar numa situação incômoda só para não ter que enfrentar o desafio que é recomeçar. E em certas situações, aí não tem o que se fazer. Aí a vida impõe uma condição e você não tem outra escolha, o que pode acabar sendo melhor, inclusive. Mas tem acho que vários fatores importantes quando a gente entra nesse assunto. O primeiro é que normalmente o recomeço ele tem a ver com alguma decepção, alguma tragédia ou algum fracasso. Então, se tem um passo importante para qualquer pessoa que busca recomeçar, ela entender que aquilo que aconteceu com ela, seja uma decepção, seja uma tragédia, seja um fracasso pessoal, aquilo não pode definir o futuro dela. Aquilo aconteceu com ela. É só o meio, né? É algo que tem que ficar ali. Lógico, não tem como, certas coisas nos afetam no decorrer de toda a vida. Mas uma coisa é afetar, outra coisa é determinar. Então, aquilo aconteceu comigo, mas aquilo não me determina. E mais, algumas vezes os recomeços acontecem por fracassos pessoais, dos quais nós somos inclusive culpados. Então é assumir a responsabilidade, obviamente, não é negar as responsabilidades, caso você tenha sido responsável por isso, mas assumir consigo mesmo também um compromisso de aprendi uma lição, daqui para frente vou fazer diferente. E se por acaso você foi vítima de uma situação, de uma circunstância que também te levou a essa necessidade de recomeçar, então aí é o oposto. Aí você não vai tomar isso como responsabilidade sua. Você vai dizer, aconteceu comigo, não foi uma escolha, mas ainda assim isso não vai determinar o meu futuro. Em ambos os casos isso é importante, porque de um lado você está voltando as costas talvez para uma culpa, para uma responsabilidade que vai te oprimir e vai te impedir de seguir em frente, e do outro lado você está rejeitando algo que fizeram com você, do qual você precisa agora se ver livre, seguir em frente. Eu acho que o primeiro passo é esse, quando a gente fala de recomeço. Com certeza. E é interessante, doutor, falar sobre isso, porque a gente está com a situação do Rio Grande do Sul, Sim. onde as pessoas elas vão ter que começar, Sim. recomeçar. Cidades vão ter que ser reconstruídas, né, doutor? Ela seja muito bem-vinda à nossa casa. Oi, pessoal. Boa tarde. A gente está com o doutor Alberto aqui e eu queria que a gente está falando sobre recomeçar. E você mostra um pouquinho sobre isso, né? Vocês vão ter que recomeçar, reconstruir. Como é que vocês estão vivendo isso, Ni? Nesse momento é exatamente isso que a gente está vivendo, a reconstrução. A minha cidade, que é São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi praticamente inteira atingida, de 220 mil habitantes, 180 mil pessoas tiveram que sair das suas casas, o que foi o meu caso. E o momento agora é de total reconstrução. O cenário é bem desolador, existem entulhos por todos os lados, as pessoas estão nas limpezas das suas casas,
mas ao mesmo tempo é o primeiro momento em que a gente sente um pouco de esperança, porque a gente teve um período muito longo de chuvas intensas e tempestades, e essa é a primeira semana de sol, e as pessoas estão na limpeza das suas casas, o abastecimento de água aos poucos está retornando para que as pessoas consigam limpar suas casas, porque além de tudo que aconteceu, todos os tipos de serviços foram afetados, como luz, água, então a gente teve bastante dificuldade nesse sentido. Eu já retomei o meu lar, né? Eu moro em apartamento, meu apartamento não foi atingido diretamente, o meu condomínio sim, eu precisei sair da minha casa, mas a minha casa, o meu apartamento não entrou água, mas infelizmente a casa da maioria dos nossos parentes entrou sim. Doutor, quando a gente vê ela falando, ela falou uma palavra muito bonita ali, que é a esperança. Quando a gente é obrigado a reconstruir, como no caso de uma tragédia, por exemplo, a esperança, a ajuda do outro, essa coisa da fraternidade, de também aconteceu comigo, eu também estou no mesmo barco, isso ajuda num recomeço? Com certeza, porque existe, primeiro, uma necessidade e reconstruir, recomeçar sozinho é muito mais difícil. É uma coisa muito bonita o que está acontecendo lá. A gente vê as pessoas chegando, pessoas saindo de diferentes lugares do Brasil para ajudar as pessoas da população local. Então, nem se fala, eu tenho um amigo que é líder de uma comunidade missionária ali em Porto Alegre, ele me mandou fotos mostrando, olha, nós estamos aqui, vamos na casa de uma pessoa, o antes e depois. Né? E o antes é algo terrível, mas o depois, em compensação, eles dão até vontade de voltar a morar. Então, acho que é uma imagem muito bonita do que é essa reconstrução. E, obviamente, esse é um caso, né? É uma tragédia. Qual é a sua responsabilidade nisso? Você é vítima de uma situação nenhuma. Agora, como essa tragédia vai te afetar? Então, isso vai depender de diversos outros fatores, lógico, do próprio apoio dos nossos governos, né? Das nossas lideranças, mas também, né? Aí a gente está falando de esferas que fogem ao alcance da pessoa. Sim. E quando a gente fala da esfera interior, aí tem a ver com esse aspecto do fortalecimento da esperança, da nossa mobilização, inclusive emocional e psicológica, em direção a uma tarefa. Tem algo que ajuda muito no processo de recomeços, de reconstruções, que é você estar ativamente envolvido com a tarefa. A atitude passiva, ela aumenta a ansiedade, ela deixa a pessoa mais vulnerável ainda. E mais, ajudar não somente na sua própria reconstrução, mas na reconstrução dos outros, tem um papel ainda mais poderoso. Então, porque cria-se um laço de energia mesmo positiva em direção a um propósito. E uma coisa importante que a Nicole falou ali é das lembranças que ela tem, nada ali é material, né? Sim. Tudo é muito sentimento e tudo muito simples. A logoterapia, nesse caso, como você sempre fala a respeito dela, que puxa bem a força da pessoa, né? Exato. Nós mesmos, sobre o nosso domínio. O que você poderia falar em relação a isso, a lembrança, as pequenas lembranças? A logoterapia, tendo nascido num contexto de crise, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e sendo colocada à prova naquele momento trágico que foi a perseguição aos judeus, ela acaba dialogando muito com isso e nos ensinando muito sobre isso. E nas pequenas coisas, por exemplo, o próprio Viktor Frankl relata, assim, em algumas partes do seu livro clássico, Em Busca de Sentido, ele fala, por exemplo, em meio a uma prisão de pequenas atitudes, então, e não uma prisão qualquer, né, um campo de concentração e, enfim, entendendo que sabe-se lá o que vai acontecer no dia de amanhã, mas ele se apegava a pequenas coisas como o quê? Lembranças assim como de familiares e amigos, vídeo, como né? ela falou, a fé. Então eles se uniam, né, dentro do que havia lhes restado, de fazer uma oração, um cântico juntos, da própria reflexão no ambiente natural. Ele conseguia, em dados momentos, contemplar as montanhas distantes, por exemplo, e meditar naquela paisagem. Porque são todas imagens que elas trazem esse fortalecimento, a fé, a natureza, a presença dos amigos, a convivência com outras pessoas com o mesmo propósito.
tudo isso traz forças para a pessoa e a ajuda a dar aí um dos passos mais importantes, que é acreditar que aquela situação vai ficar para trás e que é possível começar de novo. Com certeza. A Nicole está aqui concordando com a gente, né, Ni? E provavelmente a gente sabe que foi uma situação, tem sido ainda, né? Que ainda vai ter muito chão ainda, mas bem desafiadora. Mas eu acredito que com o amor que você deve, né, tá falando com a sua família, provavelmente o contato de vocês deve ter se fortalecido. Essa força-tarefa de um estar ajudando o outro também deve ter se fortalecido. O que esse recomeço tá trazendo para você de novo? Então, são muitos os aprendizados e agora a gente consegue enxergar isso, assim, nos primeiros dias realmente foi um choque e para todo mundo, mas à medida que o tempo foi passando, a gente encontrou uma força, uma união, tanto familiar, né? Eu precisei ser abrigada na casa de parentes, então a união foi algo muito significativo para a gente. A união enquanto povo gaúcho, toda essa ajuda que está vindo daqui e de fora, né, do estado, do Brasil inteiro. Então, estão sendo muitos aprendizados e essa sensação de que dias melhores virão, como eu falei no vídeo, né? Às vezes é difícil enxergar isso, mas como vocês mesmos estavam falando, a gente criar um pensamento futuro de dias melhores. Eu costumo falar que eu tenho um pensamento refúgio, que eu fico me imaginando na frente, quando tudo isso tiver passado. Então, eu acho que são muitos os aprendizados e agora o momento é de total reconstrução e recomeço. Com certeza. Um beijo gigante para você, para toda a sua família. Obrigada por você ter partilhado um pouquinho desse momento com a gente hoje aqui e também ter partilhado com tantas milhões de pessoas para falar um pouquinho o que vocês estão sentindo. Que Deus abençoe e aproveite para utilizar esse canal quando você quiser, porque a nossa casa está de portas abertas para você, viu? Um beijo gigante para você. Obrigada. É bonito a gente ver isso, né? Por mais que a gente fale que toda situação desafiadora, né? Sim. Por pior que ela seja, por mais triste que ela seja, a gente sempre tem um aprendizado. Na reconstrução, num recomeço, a gente sempre tem esse aprendizado e é possível a gente percebê-lo rapidamente, doutor? Sempre tem. E eu entendo que essas situações assim mais trágicas, como foi o que aconteceu, que está acontecendo com os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, como que foi a perseguição do nazismo, são situações extremas. E acho que isso serve para nós usarmos como inspiração para quê? Para os pequenos problemas da vida também. Então, olharmos para esses exemplos e pensarmos, poxa, se alguém foi capaz de superar tamanha tragédia, será que eu não consigo superar a minha dificuldade no meu relacionamento com um vizinho, o meu problema no trabalho? Então, a nossa própria realidade, ela ganha outra perspectiva quando a gente vê esses grandes exemplos. E o Viktor Frankl tem uma frase famosa, conhecida, que é sempre repetida, que é: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, que é essa possibilidade de crescimento. E tem um texto que eu gosto bastante, eu acredito que vocês devem conhecer, muitas das pessoas que estão nos assistindo também, que chama-se A Noite Escura da Alma, que é um texto de São João da Cruz. E ele escreve ali exatamente sobre esse assunto. É um texto que tem aí cerca de 500 anos, mas é tão contemporâneo, porque ele fala: todos nós passamos, em algum momento, por uma ou até mais noites escuras, na vida, na alma, dificuldades as quais a gente não consegue enxergar o dia de amanhã, o sol, como ela falou, há tanto tempo eles não viam nem o sol brilhando, agora pelo menos estão enxergando. E nessas horas nós somos levados a duvidar. Se a gente tem fé, a gente é levado a duvidar de Deus, da nossa própria fé, ou mesmo que você não tenha esse lado religioso, a duvidar da possibilidade do futuro ser melhor, ou de você mesmo, da sua capacidade de superar aquilo. E esse livro ele ensina uma lição que tem muito a ver com a própria psicologia e com a logoterapia mais especificamente, que é, mesmo em meio às maiores provações, é possível a pessoa crescer interiormente e não somente superá-las, como sair dessas provações melhor do que ela era antes.
é desafiador, não é? O Viktor Frankl tem um conceito que ele chama de homo patiens, vindo do latim, que é a noção do homem que sofre. O ser humano capaz de sofrer, mas apesar do sofrimento, transformar uma tragédia em um triunfo, um sofrimento em uma conquista. E essa é, acho que a grande capacidade humana que nós temos e que nem sempre a gente sabe. Em momentos assim, tem pessoas que estão descobrindo ter uma força que elas nem imaginavam antes, mas está lá, está à nossa disposição. Com certeza. Doutor, é sempre Ele uma é aula maravilhoso. impressionante, eu fico aqui admirando. Eu também fico paradinha só olhando. Doutor, só muito para bom. finalizar, se a gente for pensar, talvez friamente ou racionalmente, todos os dias nós recomeçamos? Todos os dias. E essa é uma das coisas, acho que uma das grandes maravilhas da vida, é que a gente sempre pode começar de novo. A gente sempre pode olhar para os erros e aprender com eles para não cometê-los mais. A gente sempre pode olhar até para as coisas ruins que nos aconteceram e procurar extrair uma lição, até aprender a evitá-las em outros momentos. E a gente sempre pode melhorar também, porque às vezes a pessoa, quando a gente fala de um recomeço, não é necessariamente porque está tudo ruim na vida da pessoa, mas porque ela sente que agora ela precisa seguir outros caminhos, uma nova fase, novas convicções, novos valores, sempre é possível. Obrigada, doutor. Muito bom. Valeu, doutor. Que a gente pense sempre dessa forma, porque é tão bom a gente mudar de opinião, a gente recomeçar, reconstruir, né, doutor? Exato. Doutor, você de casa, faz o seguinte, já começa a seguir. Fala assim, doutor, eu quero saber um pouco mais. Entre lá no Instagram, fala que viu ele aqui no Santa Receita, @logoterapiabr, o YouTube, doutor Alberto Neri. Seja bem-vindo sempre. Muito Obrigada, obrigado, doutor. Como sempre, muito bom. Muito maravilhoso.